todos, eu sou o Lucas e vou estar apresentando o trabalho da adaptabilidade das empresas perante o Covid-19. Eu faço faculdade na Faculdade de Tecnologia de Americana Ministro Rafa Bienassi, Infratec, e esse trabalho tem como coautoria a minha professora Graziele Oeste Graziano Cremonesi, e eu vou explicar para vocês rapidamente a introdução do meu trabalho. Bem, como todos nós sabemos, o coronavírus ele começou na cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Porém, mesmo ele tendo começado em dezembro de 2019, ele só foi considerado uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março de 2020. Com a consideração do Covid-19 como uma pandemia, as empresas se viram ameaçadas, precisam tomar medidas para continuarem vivas, continuarem atuando no mercado. O que ocorreu foi uma grande adaptabilidade das empresas. Uma adaptabilidade muito rápida para elas conseguirem se manter no mercado. Agora, sobre o objetivo do meu trabalho, eu quero ressaltar que com esse trabalho eu planejo explicar a forma como as estratégias que as empresas adotaram durante a pandemia foram utilizadas e, além disso, eu planejo analisar como essas estratégias funcionaram perante a intervenção do Estado, a intervenção das medidas adotadas pelo Estado para impedir que a pandemia se alastrasse no nosso país. Apenas complementando o que eu disse aqui, eu também quero ressaltar que o meu trabalho busca mostrar os impactos causados pela pandemia no Brasil e no mundo todo, assim como o desemprego. E também eu quero mostrar como o e-commerce se tornou uma estratégia decisiva que permitiu que as empresas sobrevivessem por mais tempo em um cenário tão incerto como a pandemia. Bom, sobre a metodologia do meu trabalho, ele foi realizado com base nas pesquisas bibliográficas e em análise de dados quantitativos. Para mim realizar o meu trabalho, eu utilizei livros, artigos científicos, vídeos e diferentes fontes. Eu garanto que todas as fontes que foram utilizadas nesse trabalho têm fundamentos científicos e todas são coniventes para o trabalho. Todas as fontes que eu usei significam, fazem parte do trabalho e me ajudaram bastante. O primeiro tópico, que são os impactos da pandemia nas empresas. Bom, quando eu estou falando sobre o impacto da pandemia nas empresas, eu digo desde o momento em que a Covid começou a ser considerada uma pandemia, e assim que a pandemia começou a se desenvolver no Brasil, o governo já implementou medidas de defesa contra o avanço da doença. Foram o fechamento das fronteiras, normas relacionadas ao distanciamento social, ao uso de máscaras, álcool em gel e até a paralisação geral das empresas. E isso foi um problema, pois a paralisação das empresas, por mais que foi momentaneamente, várias empresas não aguentaram, eles fecharam as portas, pois se viram incapazes de continuar atuando no mercado. Significa, contando essas empresas que fecharam, significa que mais de 716 mil empresas, de acordo com o IBGE, fecharam as portas desde o início da pandemia no Brasil. Um número bem grande. Agora, falando um pouco do impacto socioeconômico causado pela pandemia no Brasil, sabemos que esse impacto foi gigantesco, porque temos que considerar o aumento repentino, por exemplo, na compra do álcool em gel. A compra do álcool em gel foi gigantesca, ele elevou os preços em mais de 100% a demanda. E mesmo com o aumento gigantesco dos preços, os estoques continuavam se esgotando muito rápido nos supermercados. Não só isso, também é importante tratar a questão dos desempregados, né? No período da pandemia,
o número de desempregados aqui no Brasil ele aumentou em 2%. E não apenas isso, como se não bastasse o número de desempregados aumentando, também houveram ordens de fechamento de fronteiras e a interrupção na cadeia produtiva. Essa interrupção na cadeia produtiva se mostra um problema, pois quando você interrompe o processo de fabricação de um produto, os produtos que circulam aumentam de preço. E com o fechamento das fronteiras, os produtos vindos de exportação também aumentaram de preço. Bom, agora sobre o desemprego aqui, eu vou começar falando sobre a definição geral de desemprego. Bom, desemprego só conta para as pessoas com idade mínima para trabalharem, né, acima de 14 anos, que não estão trabalhando, mas que estão disponíveis para trabalhar e que querem encontrar um trabalho, que estão procurando um trabalho. Porque quando nós falamos sobre desemprego, nós não estamos referindo a toda a população. Por exemplo, algumas pessoas não são consideradas desempregadas. Por exemplo, um universitário que passa o dia todo estudando, ele não é desempregado. Uma dona de casa que não trabalha fora de casa, ela também não é considerada desempregada. Empreendedores que possuem próprio negócio também não são considerados desempregados. Sobre os setores da economia e a classificação dos empregados nos setores nacionais, eu vou explicar mais para frente, porque eu representei isso como uma pirâmide, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Bom, aqui a gente tem uma variação na taxa de desemprego de 2019 e 2020. Eu fiz esse gráfico, refiz na verdade, de um gráfico retirado do Fundo Monetário Internacional. Como vocês podem ver, ó, que está em laranja aqui é de 2020, que está em azul é de 2019. Vocês podem ver o impacto que a pandemia teve em relação ao índice de desemprego nos países. Se você observar, ó, você pode ver que a França aqui, ó, ela foi a menos atingida, a contrário dos Estados Unidos, né, que foi mais atingido. E isso sem falar do Canadá, que também foi muito atingido. Aí tem o Brasil, que também foi bastante atingido, Reino Unido, Alemanha, França e Japão foram os que menos foram afetados por isso, como vocês podem ver. Lembrando que está em porcentagem. Agora vamos para os setores da economia, que eu falei que eu ia explicar lá atrás. Bom, vocês podem ver que é composto por 3 setores. É o setor primário. Nesse setor primário, vocês podem ver que 20% das pessoas se encontram nele. Isso é, eles ocupam cargo que são relacionados à agricultura, à pecuária e ao extrativismo. No segundo, já 21% das pessoas, é todo o setor da indústria. E por último, o terciário são serviços gerais, que é qualquer tipo de serviço, principalmente na área comercial. Podem ser serviços relacionados a garçons ou pedreiros, esse tipo de coisa. Agora eu vou passar aqui para a parte do e-commerce sendo utilizado como uma estratégia nas empresas. Vocês podem ver aí, ó, que o e-commerce foi uma estratégia muito boa no combate às barreiras de contato que foram geradas pela pandemia. A gente tem aí, com a chegada da pandemia, várias lojas mudando para o setor digital e se adaptando, e as que não conseguiram se adaptar foram ficando para trás, fechando suas portas, claro, ou encerrando suas atividades, ou deixando o mercado. Enfim, as pessoas precisaram se adaptar, as empresas precisaram se adaptar com a grande mudança. Lembrando que as empresas são um organismo vivo, elas precisam se adaptar, elas precisam estar em constante mudança, sempre acompanhando o ritmo do mercado. Você também pode ver que a pandemia ela também amplificou muito o uso das tecnologias de informação. Uma quantidade enorme de pessoas em casa era óbvio que isso iria acontecer, né? A amplificação ficou evidente.
ressaltando que as tecnologias, as TICs que eu descrevo aí, elas são as tecnologias que ajudam nas formas de contato e na propagação de notícias. Então você tem por TICs, televisão, celular, câmeras, webcams, esse tipo de coisa. Bem, com tudo isso acontecendo, não é difícil imaginar o quanto o faturamento do comércio eletrônico cresceu. Eu já vou mostrar isso com um gráfico para vocês. Apenas antes de mostrar esse gráfico, eu vou reafirmar a segurança que o e-commerce passou durante a pandemia. Você está numa pandemia em que o contato é visto como uma ameaça e, de repente, um serviço online onde você pode levar o seu produto até as outras pessoas viabiliza muito. O contato físico se tornou um problema, né? Logo, isso ajudou bastante. Bom, esse é o gráfico aqui em porcentagem de crescimento. Olha. Vocês podem ver aqui que em 2014 e 2015 teve um certo aumento, mas que eu quero realmente mostrar aqui é que 2018, 2019, 2019, 2020, olha, teve um aumento gigantesco, que foi o período da pandemia. Vocês podem ver em contraste com 2017 e 2018, que não foi tão grande a expansão. Aqui eu só queria demonstrar um pouco os segmentos que mais cresceram no e-commerce. O primeiro foi de alimentos e bebidas, lembrando que isso também é uma modalidade de e-commerce, por exemplo, delivery por e-commerce é muito comum. Ele cresceu 107% durante a pandemia. Produtos para bebês tiveram um crescimento muito grande também, 37%. E em terceiro lugar, os produtos de construção e ferramentas, que tiveram um crescimento de 34%. Aqui são as considerações finais do meu trabalho. Eu gostaria de deixar aqui que as formas de desenvolvimento e a preparação para novos eventos de grandes proporções, que eu deixei anotado isso daí porque é sempre bom lembrar que a gente nunca sabe o que vai acontecer, então é sempre bom estar preparado para mudar, para se adaptar, porque não dá para prever o cenário de amanhã. Você pode chegar perto, você pode realizar as posições, mas não dá para prever. Utilidade das tecnologias frente à resolução de problemas. Isso fica evidente também, como a tecnologia ajudou durante a pandemia, então sempre devemos utilizar isso como uma ferramenta, é sempre bom ter isso como uma ferramenta. E por último, a constante mudança do cenário econômico. O cenário econômico ele sempre vai mudar, não dá para prever, como eu disse na primeira consideração, não dá para prever qual vai ser a forma que a mudança vai acontecer ou como a mudança vai acontecer, mas você sabe que ele sempre vai mudar, por isso é sempre bom estar preparado. Aqui foram as referências que eu utilizei e eu queria agradecer bastante a todos aí. Muito obrigado por visualizarem meu trabalho. Qualquer pergunta eu estou disponível. Muito obrigado.